Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pod. Gente, desde já eu quero agradecer a todos os nossos seguidores, YouTube, legal o pessoal aí que se inscreveu. Bem legal, passamos já de 1.000 seguidores. Muito obrigada a todos vocês. E é claro que eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Compartilha e se gostou do conteúdo, dá aquele joinha pra gente. E também aciona o sininho, porque sempre que chegar novidades no canal, você fica aí por dentro de tudo que está acontecendo. Gente, o meu convidado de hoje, ele é gestor, ele é mentor, ele é empresário, ele trabalha com inteligência emocional e também já treinou mais de 100 mil pessoas. Samuel Souza. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para quem está nos assistindo. Obrigada. Gratidão. Bom, o Samuel, para quem não sabe, ele já esteve aqui no Com Rose Pod, foi um sucesso, ele realmente é um mentor, assim, um cara muito capacitado. E hoje nós vamos absorver mais um pouquinho aí do conhecimento do Samuel, que é conhecido como o Samuca. Isso aí, né, Samuca? Que bom, muito bom estar com você, muito bom estar com o seu público novamente, né? Foi maravilhoso aquele episódio que nós fizemos. Verdade. Tenho certeza que hoje vai ser extraordinário também. Com certeza. Gratidão, Rose. Quando você veio, a gente não estava de casa nova, né? Não estava, e até deixar publicamente aqui parabéns pela casa, pela tua equipe, pela receptividade, de muita excelência e profissionalismo. Parabéns. Obrigada. Bom, gente, antes de começarmos, é claro, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Sarto Store, gente, Sarto Store está com uma coleção lindíssima. Eu convido vocês, meninas, a estarem passando lá. E os meninos também, viu? Vão lá comprar presente para as meninas, para a mulherada aí que elas gostam, hein? Tá muito linda, gente. Coleção Primavera-Verão Sarto Store. E também a Sandrin Móveis Planejados. Se você pensa em reformar, em construir, ou quer dar mesmo aquela mudada dentro de casa, aquela cozinha, quer um guarda-roupa novo, olha aí, fale com a Sandrin Móveis Planejados. Bom, vamos começar então? Vamos começar. Oba! Vamos falar então de liderança motivacional. Legal. Por que é importante ter uma liderança motivacional dentro de uma organização, de uma empresa, Samuca? Perfeito, essa pergunta é maravilhosa. Vamos falar sobre o tipo de motivação que a gente pode ter. A intrínseca e a extrínseca que a gente pode ter. Então, a intrínseca é de dentro para fora. Então, exemplo, você está trabalhando numa empresa que você tem prazer, que você gosta, que tem uma cultura muito clara nessa empresa. Ou você está trabalhando numa empresa que você não vê a hora de dar 6 horas da tarde, bater o ponto do almoço, né, para você ir embora. A extrínseca é de fora para dentro, é aquilo que a sua liderança traz para você em relação aos benefícios, a ambientação. Olha, essa palavra está vindo com tudo, ambientação, o tipo de ambiente que traz essa empresa e tudo isso, tanto a parte interna e externa, ela vai te motivar para você ir trabalhar no outro dia. A gente costuma falar, né, Rose, que existem os 3 tipos de salário. Olha só, os 3 tipos de salário dentro da cultura de uma empresa. Primeiro salário fixo, né? Isso é maravilhoso. Segundo, o comissional. Então você trabalha, você tem bônus, premiações, gratificações, premiações. E o terceiro tipo de salário que é muito importante, que tem muita falta nas empresas hoje em dia, que é o salário emocional, que é a motivação interna, motivação externa do CEO, do diretor para com o colaborador ou para a sua equipe, o seu time de vendas, para a sua equipe, o seu time comercial. Bom, e falando então disso daí, qual que é o maior desafio então para o empresário para motivar a sua equipe? Eu acredito que o maior desafio hoje do empresário é manter a constância. Porque você fazer um CNPJ, você começar uma empresa, querendo ou não querendo, é fácil. Mas você ter uma constância, você pegar hoje empresas que têm 5, 10,
12, 15, 20, 30 anos, isso é muito poderoso. A gente tem que aprender com esses grandes mestres, né? Então eu acredito que a constância, ela é a mãe da habilidade. Já dizia o mestre Tony Robbins, a repetição, ela traz habilidades e a habilidade, ela traz excelência. Então, sempre tendo essa cultura de constância, você sempre vai estar em constante crescimento. Gente, não é fácil não, mas é por isso que existe aí Samuca para estar ajudando as empresas, né? Bom, ô Samuca, como, né, eu falei aqui no começo, você treinou mais de 100 mil pessoas, passou e ainda passa por várias empresas, né? Bastante, graças a Deus. Conta pra gente, assim, alguma que você chegou e que estava realmente, assim, desmotivada, que não estava legal e que você realmente, e que fez a diferença, né? Que trouxe essa motivação e o pessoal e mudou a mentalidade da equipe, porque tem muita questão de mentalidade do funcionário, né? Eu acredito que é o principal, Rose. Hoje, a gente já treinou grandes cases de sucesso como Oi Telecom, Magazine Luiza, Santander, Itaú, Vox2U, Faculdade Mackenzie, empresas super relevantes em São Paulo e no Paraná. E eu vou te dizer uma coisa, principalmente as pequenas e médias empresas, o maior conflito que elas têm hoje são conflitos familiares, porque são de empresas familiares. E quando a gente chega nessas empresas, a gente talvez vê processos que estão bacanas, a gente vê talvez o fluxo de caixa que está bacana, mas emocionalmente dizendo e familiarmente dizendo, muitas vezes está destruído. Então, vou te dizer, falta de perdão, falta de conversar, falta de dialogar, falta de ter a base da empresa, que é o organograma, que é toda a organização de como está todos nos pilares organizacionais que a gente fala, nem isso as pessoas têm definido. Então, eu acredito muito que quando a gente tem o emocional com o processo, o resultado, ele acontece. E isso eu vou te dizer, se a gente for colocar em um percentual de 80% a 90% das empresas que são familiares, acontece esse tipo de desafio. Então a gente vai, a gente conversa, a gente clarifica quais são os desafios da empresa, nós chamamos de dores, né? A gente faz um diagnóstico de cultura da empresa e a gente, com todo o nosso conhecimento, com todas as ferramentas necessárias para a gente ajudar o empresário, a equipe, a empresa em si, a gente consegue ter satisfação 101%. Das nossas empresas, graças a Deus. Amém. Ô Samuca, a gente sabe quando tem aí, né, uma palestra, não seria um treinamento, né, que você vai na empresa. E normalmente a gente fica muito motivado, tá ali, aí termina a palestra, aquela coisa, a gente quer acordar no outro dia, quer fazer tudo, pôr tudo em prática. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Como é que o empresário ele pode manter ali a motivação dos seus funcionários a longo prazo? Na verdade, olha, essa pergunta é uma pergunta muito polêmica. Normalmente, os empresários contratam empresas para trazer palestras motivacionais e nada contra. Mas grande parte das palestras motivacionais, elas não trazem ferramentas ativacionais. De um tempo para cá, a gente mudou a forma que a gente traz essas palestras de motivacional para ativacional, porque no ativacional dispara um gatilho na mentalidade do colaborador, do ser humano que está ali assistindo, que evoluir é o normal que o ser humano precisa. O mais difícil é a gente desconstruir daquelas velhas ideias, daquela crença, de tudo aquilo que estava acontecendo dentro da vida pessoal, da vida profissional, dentro do ambiente de trabalho e que muitas vezes para aquele momento, para aquela situação, precisa mudar. Precisa ser transformado. Então, eu acredito que se nós unirmos o motivacional, entendendo que tem que ser ativacional, haverá sim uma constância, haverá uma mudança. Agora, diante da sua pergunta, tem uma resposta muito clara. Como manter essa motivação? Como manter essa ativação? Constância.
Não adianta você contratar um treinador, uma empresa de mentoria ou uma empresa de gestão, você fazer um movimento um mês e o outro mês ficar esquecido. E vou te dizer uma coisa, sabe qual é uma das maiores dores nossas como gestor dentro das empresas? É que a gente passa para o diretor, a gente passa para a equipe tudo que é para se fazer. Muitas vezes a equipe, a empresa, ela traz solução, ela faz acontecer, mas muitas vezes o diretor não faz acontecer. O diretor, ele não se torna um exemplo daquilo que foi implantado. Então, para se ter constância, primeira situação, o diretor precisa ser exemplo. O líder, ele precisa ser o exemplo para que a sua equipe, para que o seu time operacional, comercial, operacional, ele venha ter uma constância e uma excelência aí extraordinária. Que bom. Ô Samuca, na sua opinião, quem que é um exemplo de líder hoje aqui no nosso país? De líder de empresas, assim, que você considera? Olha, hoje nós temos vários exemplos. Eu vou te dar um exemplo de um empresário chamado Roberto Justus. É um exemplo assim muito clássico, ele é um apresentador também. Nós temos hoje um empresário muito forte que dá treinamentos, Pablo Marçal. Nós temos o Endor Carvalho, nós temos Paulo Vieira. Paulo Vieira tem várias franquias. Eu considero eles como mentores, como pessoas super relevantes. Legal. Bom, você falou aqui das empresas familiares, né? Certo. A gente sabe que família, como é que é, né? Ou é amor ou é ódio. E para manter isso num negócio, eu imagino que seja realmente aí um grande desafio, né? Na sua opinião, quais são, assim, os principais desafios que uma empresa familiar tem? Quais as vantagens ou as desvantagens de se trabalhar ou de se ter uma empresa aí com membros da família? Olha, existe uma vantagem muito grande. Vou te dar uma vantagem, vou te dar um exemplo por experiência própria. Eu sou sócio da minha esposa no Potencialização Training, a nossa empresa, né, que faz gestão para empresas dentro da nossa gestão, que é a gestão 360, emocional, operacional e comercial. E nós temos muitos desafios. E os desafios acontecem muitas vezes quando existem opiniões divergentes. E aí, como que a gente consegue entrar no consenso? Como a gente consegue entrar em um acordo? Primeiro, muitas vezes, para você que está assistindo, primeira coisa, muitas vezes tem que ceder. Segundo, comunicação constante. Não tem como, Rose, a gente ter uma empresa familiar, a gente ter uma sociedade familiar se não tiver uma comunicação constante. E o terceiro, o mais importante, saber que a gente não sabe tudo. Eu falo algo nos treinamentos que é o nosso GI. Existe a inteligência emocional, mas existe o GI, que é a gestão da nossa ignorância. A gente precisa ter a gestão da nossa ignorância. Saber que a gente não sabe de tudo. E muitas vezes a gente precisa contratar gestores, contratar mentores para que venham nos auxiliar e colocar essas empresas no certo lugar, trazendo mentorias, trazendo conselhos, né, trazendo diretrizes, trazendo direção para que os dois ou os diretores, né, no caso, muitas vezes pai, esposa e filhos, né, venham ser orientados e direcionados para o sucesso. Sim. Bom, então falando nisso, quais são os principais erros e os acertos de uma empresa familiar? Então vamos lá, eu vou trazer 3 erros e 3 acertos aqui de uma empresa familiar. Primeiro, não ter um organograma definido. É algo tão simples, mas é algo poderoso. Precisa definir quais são as funções. Vou dar um exemplo. Diretor operacional, diretor comercial, diretor estratégico, né? Diretor de imagem, diretor de marketing. Então precisa definir o nível hierárquico de cada empresa, o que cada um da família vai fazer. Então, se não acontece isso, já é um erro muito grave. Segundo movimento muito importante, comunicação e reuniões pontuais. Precisa se definir quais são os dias de reuniões estratégicas, reuniões de feedback para que tenha
falado aquilo que está ótimo e aquilo que precisa se tornar ótimo. E é muito legal, Rose, falar sobre essas reuniões estratégicas de feedback, porque hoje, na nossa sociedade, na nossa gestão, se só tiver o feedback é muito pouco, eu preciso ter o feed forward, que é o feedback, o que eu preciso fazer, e feed forward, o como fazer. Precisa-se ter um plano de ação. Então, se você não tem reunião de alinhamento, não tem uma reunião de feedback, é hora de começar a fazer. Exemplo, toda segunda-feira vai se ter essa reunião. Toda sexta-feira vai se ter essa reunião. Faça a reunião, compareça na data exata, porque aí vai se tornar cultura. E terceiro erro, muito importante, levar o profissional para o lado pessoal. Muitas vezes as pessoas, os diretores que trabalham, que são familiares, não conseguem dividir bem os papéis. Então chegou em casa, bom, eu tenho um acordo com a minha esposa. Em casa a gente não fala de trabalho. Existem momentos pontuais dentro da nossa casa que tem um escritório comercial lá dentro também. A gente entra no escritório e fala sobre a empresa. Ai, olha, que legal isso. Saiu do escritório, não se fala mais, porque senão mistura e já a sua vida espiritual, a sua vida familiar, os seus ambientes de jantar, café da manhã, dentro da igreja, você está falando só de trabalho. Então é muito importante isso. Nossa, achei super legal. Organograma, reuniões de feedback e definir os papéis, o horário certo de conversar, ter um momento certo de conversar sobre alinhar a vida profissional e a vida familiar. É, difícil, né, Samuca? É assim, mas consegue-se, Consegue. né? Seguindo aí essas dicas do Samuca, olha aí. Montar um escritório em casa, achei super legal isso. É maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso, porque você entra no seu escritório, eu só vou focar em trabalho. Saiu do escritório, eu sou a Rose, mãe do... João Pedro. Mãe do João Pedro, eu sou ali a que vai cuidar da minha casa, eu estou ali tranquila, entrei no escritório, eu sou empresária, apresentadora, eu sou a pessoa que está focando naquilo que traz o sustento para minha casa. É, bacana. Bom, dá um exemplo para a gente de empresa familiar que você considera assim que é exemplo que deu certo. Eu vou dar um exemplo do Instituto Brasileiro de Coach, José Roberto Marques, né? Porque eu gosto desse exemplo, porque eu estudo já há 15 anos, né? Fui já trainee do Instituto Brasileiro de Coach, fazendo treinamento para eles. E é muito bacana que do Instituto Brasileiro de Coach, do José Roberto Marques, saiu o Marcos Marques, que é o filho do José Roberto Marques. E hoje o Marcos Marques ele tem um acelerador empresarial. Então, é uma família que cresceu ali dentro desse ambiente de treinamento, dentro desse ambiente de gestão, de mentoria, que deu muito certo. O outro empresário que eu posso dar como exemplo é o João da CIMED, né? Medicamentos, ele e a esposa são, assim, extraordinários. Até a minha esposa é muito fã deles, a gente acompanha eles. Eles são muito extraordinários, é um grande exemplo para nós. É verdade. Ô Samuca, e tem diferença de líderes? Por exemplo, um líder de uma empresa familiar, ele é diferente de uma empresa não familiar? Olha, eu acredito que existe diferença do líder bom e do líder ruim. Vamos dizer assim, né? O líder bom, ele deixa o exemplo. O líder ruim, ele não sabe delegar, ele machuca as pessoas, ele entristece o coração das pessoas, ele não é empático, ele quer só para ele. O líder bom não, ele quer ver a prosperidade dos seus colaboradores, ele quer ver a empresa prosperando, mas ele sabe o que ele está fazendo. E qual que é o sucesso para você manter numa empresa familiar a sucessão depois? Bom, esse assunto é muito discutido hoje em dia. E assim, até em um mestrado de business que eu estou fazendo agora em Curitiba, a gente fala muito sobre isso, sobre a sucessão, né? O grande erro hoje é que muitos diretores acham que a sucessão precisa estar para o filho ou para a filha. Verdade. Né? E aí, às vezes passa, o filho não gosta, não é aquilo que o filho quer fazer, e aí o que acontece com ele? Ele se frustra. Ele pode
até continuar levando prosperidade, mas ele se frustra, ele cresce, ele vai morrer uma pessoa frustrada. Então, qual que é o direcionamento que a gente passa? Isso a gente passa nos nossos treinamentos de gestão, porque tem vários empresários que já querem passar essa sucessão. Então, qual que é o nosso conselho? Caso o filho não queira, contrate pessoas especializadas, uma equipe de gestão para que venha o quê? Fazer a gestão da sua empresa. E você só ficaria como diretor ou conselheiro, né? O conselheiro dessa empresa. Seria esse direcionamento. Que legal. Ô Samuca, e na sua opinião, é mais desafiador você treinar uma equipe de uma empresa familiar ou de uma empresa não familiar? Olha, diante de tantas empresas que a gente já treinou e faz gestão, eu posso colocar na ponta do lápis para você te dizer, é mais gostoso fazer gestão em empresa familiar. É mesmo? Vou te dizer por quê. Porque 80%, 90%, como eu disse, estão com problemas e não são empresariais. São problemas familiares, espirituais, falta de perdão, amargura, entristecimento. E isso eu amo resolver na vida das pessoas, né? Que legal. Por conta de toda uma questão espiritual que a gente já estuda, por conta de toda uma situação que a gente vem há anos. Então fica mais fácil a gente conversar com o empresário e a gente se torna amigo, né? A gente se torna próximo. E eu tenho uma frase que é muito importante que diz assim, ó, CPF evoluído, CNPJ próspero. Então, muitas vezes não é a empresa que tem que melhorar. Muitas vezes é o empresário que tem que melhorar para que a empresa venha melhorar. Uau, legal isso. E o que é numa empresa uma cultura empresarial? Bom, cultura empresarial é um dos assuntos mais falados hoje pelas grandes organizações de treinamento e gestão. Cultura organizacional é o teu gerente invisível na empresa. Imagina que você não está na sua empresa, você está viajando, você está 30 dias de férias, mas a sua empresa está rodando 100% na excelência. Por quê? Porque existe um gerente invisível. Agora, a cultura de uma empresa, Rosa, ela pode ser definida por algumas ferramentas, por alguns pilares. Primeira coisa, ter muito bem definido qual é o propósito da empresa. Sim. Segundo, qual é a visão da empresa. E terceiro, quais são os valores da empresa. Então, hoje não tem mais aquela situação, olha, existem regras na empresa. Não existe regras na empresa. Existem valores na empresa. E nós somos direcionados pelos nossos valores. Nós somos direcionados numa visão de futuro pela nossa visão. E nós saímos de casa para trabalhar porque nós temos um propósito. Então, essa é uma cultura assim, poderosa que todo empresário, todo diretor precisa ter dentro da sua empresa. Ô Samuel, falando um pouquinho aí de futuro e tendências, existe isso aí no meio motivacional? Existe. E quais são aí as estratégias que vêm? Bom, a inteligência artificial, né, tá vindo com tudo, mas eu acredito em pessoas ainda, eu acredito na inteligência emocional, eu acredito muito no princípio 10-90, que 10% é o que acontece, 90% o que você faz com o que acontece. Eu acredito muito ainda no poder da empatia, no poder da espiritualidade dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento. Eu acredito muito que o que está vindo para nos ajudar, mas não para ser o principal. Eu acredito que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, ela precisa resultar em qual legado nós estamos deixando. Então, exemplo, se eu partir hoje, se a Rose partir hoje, qual que é o legado que ela deixou? Qual foi a marca que ela deixou? Qual é a falta que a gente tem, né, na vida das pessoas, na nossa empresa, no casamento, no trabalho? Qual que é a falta que a gente pode deixar? Então, eu acredito que pode ser o mais moderno que for de ferramentas, mas o legado que a gente deixa na vida das pessoas ainda vai continuar sendo a principal ferramenta. Que lindo isso. Ô Samuca, e continuando aqui a gente falando de futuro, quais são os principais desafios que vêm aí para as empresas, tanto familiares como empresas em geral, pelos próximos anos? Bom, a principal
situação que a gente já está enfrentando hoje, é a falta do senso do propósito da empresa. As pessoas estão trocando, eu vejo muito isso, pessoas que têm empresa, exemplo, eu tenho uma empresa de odontologia, deu errado, eu quero abrir uma outra coisa. As pessoas estão trocando muito o seu propósito por qualquer proposta. É verdade. Porque não tem constância e porque não querem enfrentar, eu vou dizer uma palavra muito forte, a dor do processo. Então, eu acredito que em todos os âmbitos profissionais e até familiares, a gente tem que ser mais constante no nosso propósito, seguir esse processo, respeitar a nossa jornada, a nossa peregrinação e não desistir. Então, respondendo a sua pergunta, em visão de futuro, qual que é o maior desafio? Não desistir, porque o governo vem contra. Às vezes, pessoas de dentro da família vêm contra. Às vezes, o nosso pensamento vem dizendo que está contra isso. O que a gente tem que fazer? Não desistir. Focar na visão do futuro, aonde a gente quer chegar. Existe um filme muito bacana lá da Alice no País das Maravilhas que fala que quem não tem um objetivo, né? Quem não tem um propósito, qualquer lugar serve. Mas existe algo muito mais profundo. Quem não tem objetivo, quem não tem visão de futuro, não pode reclamar de onde está. Então a gente precisa renunciar esse medo que muitas vezes a gente tem do futuro. Então, use o seu passado como um desafio e como o seu tutor e não seu torturador. Veja o seu presente como uma condição que você tem para você plantar algo positivo para o seu futuro e veja o seu futuro como um futuro de esperança e não como um futuro que vai te trazer ansiedade. Veja o seu futuro como algo que você olhando lá na frente você já vai ver aonde você quer chegar. Renuncie o medo, porque muitas vezes a mudança que a gente procura para o nosso presente está na renúncia que a gente ainda não fez de trazer o futuro para o presente, acreditando, tendo fé que a gente pode, que a gente é capaz e que vai dar certo. Você já teve, assim, já fez, né, uma mentoria para alguma empresa que ela chegou a mudar, mudar de ramo completamente, ou empresário que falou, olha, não dá realmente, isso aqui a gente tem que desistir e partir para outro propósito? Olha, a gente teve uma empresa há uns 2 anos atrás que ela trabalhava inclusive com roupa e essa pessoa, ela era formada em outra situação, ela era médica, só que como médica ela não... Isso não é para mim, foi trabalhar com roupa de luxo, roupa Sim. de grife, igual a Sartor, né? Mas ela entendeu que era só um momento que ela teve, porque a mãe dela faleceu, e a mãe dela faleceu falando que amava muito o jeito que ela se vestia. Olha só. E ela entendeu na cabeça dela que ela queria continuar sendo uma pessoa que trabalhava com roupa por causa da mãe. E você vê, uma coisa puxa a outra, né? E aí a gente foi trabalhando com ela, e ela falou assim, eu não sou capaz de ser médica, eu não tenho experiência, eu só me formei, eu não tive experiência nenhuma. Só que ela entendeu que ela teria que ser uma médica totalmente diferente, se vestir diferente e trabalhar com a autoestima das mulheres. Resumindo, hoje ela é uma médica que trabalha com a autoestima das mulheres, elevando a autoestima através de roupa, usando em relação à roupa e também usando a medicina, óbvio. Então, foi um case totalmente bacana de sucesso. Ela continuou com a loja ou não? Não continuou com a loja. Não continuou com a loja. Ela uniu as duas coisas. Uniu as duas coisas. Numa paixão que é a medicina, né? Porque Sim. a medicina não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem que gostar muito. Sim. Que bom, que legal. Foi maravilhoso. Olha, história de sucesso. De sucesso. Samuca, e falando um pouquinho sobre desenvolvimento empresarial, como é que as empresas elas podem identificar assim, oportunidades de crescimento e expansão dos seus negócios de maneira eficaz? Existem 2 ferramentas muito poderosas que a gente pode aplicar dentro das empresas. Primeiro é o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual de cada colaborador, para entender se a empresa ela pode trazer uma expansão.
A segunda ferramenta é o PDCA, Planejamento, Desenvolvimento, Check-in e Agir. A gente entender o que está causando na raiz o impedimento. Então, primeiro a gente faz uma análise de cada colaborador, se ele pode dar mais ou se a gente pode fazer novas contratações. E segundo, uma ferramenta para achar os erros, para achar os obstáculos para aquilo que pode trazer crescimento, mas não está trazendo crescimento através de algum problema, de algum objetivo que a gente pode sanar. Falando assim num parâmetro geral, como é que está a saúde das empresas aqui no Brasil? Porcentagem. Você tem essa informação? Bom, as empresas do Brasil, existe um dado muito importante que as empresas elas não sobrevivem em 3 anos. Né? A gente pode pegar um dado específico, mas vários CNPJs que abrem em 3 anos, esses CNPJs se tornam inativos. Por quê? Bom, a gente tem um governo, muitas vezes é o governo, muitas vezes é procrastinação, não querem mudar, não querem avançar, não querem se inovar, né? E o terceiro, muito importante, desistência. A pessoa vê que não é para ela aquilo, porque muitas vezes a pessoa está na CLT e ela quer empreender, mas ela quer empreender porque ela não foi feliz na CLT. Ela está se revoltando contra a CLT, ela está se revoltando contra o seu líder, contra o seu patrão. E existe uma frase muito importante, poxa vida, eu não vou mudar de Presidente Prudente para ir para outra cidade porque eu estou infeliz em Presidente Prudente. Não, eu estou feliz e eu quero alcançar novos desafios em outra cidade. E a mesma coisa se aplica para CLT e CNPJ. Você tem que ir para um CNPJ, mas você tem que estar feliz no seu CPF, trabalhando como CLT. Então eu estou feliz, fez sentido para mim, então eu vou agora empreender. Porque muitas vezes você vai empreender, você está totalmente magoado, totalmente chateado. E aí quem está chateado, quem está raivoso, quem está angustiado, angustia outras pessoas, fere outras pessoas. E aí pessoas feridas ferem, e pessoas que são feridas não conseguem ficar com você, pedem desligamento e aí, consequentemente, você tem que fechar a sua empresa. Então, falando de dado específico, até 3 anos, aí vários CNPJs eles se fecham no Brasil hoje. Você falou aí na questão de mudanças e inovações. Realmente, qual que é a maior dificuldade que uma empresa tem de inovar? A empresa familiar, vamos se dizer, porque às vezes é bem comum a gente ver, né, pai e o filho trabalhando. Normalmente o pai tem aquela cabeça lá de trás, filho quer inovar, mas o pai não aceita. Como é que faz para dar uma dica aí pro pessoal para que isso aconteça, essa inovação? Olha, a melhor dica que eu posso dar é esteja aberto às mudanças, ouça o mais novo, mas honre e respeite o mais velho. Isso é muito importante. Agora, a maioria das vezes que os mais velhos não querem trazer inovação é porque a inovação ela é custosa. Ela custa. Hoje você ter um treinador dentro da sua empresa, um gestor dentro da sua empresa, hoje você contratar uma equipe mais evoluída. Exemplo, eu quero contratar um vendedor, mas eu quero um currículo de vendedor do quê? Do pessoal do WhatsApp, a indicação da tia, a indicação do primo, ou eu quero pagar uma empresa de RH, eu quero colocar os requisitos, as habilidades na empresa de RH e trazer a contratação e pagar 5% do salário primeiro para o RH e depois pagar para esse vendedor. Então, é custoso. Então, a grande dificuldade que nós temos hoje é em relação financeira. Mas, quando se tem os primeiros resultados, aí eles ficam totalmente tranquilos. Eles falam, olha, faz sentido mesmo. Porque eu não fiz antes. É verdade, né? Ô Samuca, e quais são os principais obstáculos que uma empresa enfrenta para o seu desenvolvimento? O obstáculo maior que a empresa ela enfrenta para se desenvolver é sempre estar na crise da Gabriela. Eu nasci assim, eu estou assim, eu vou morrer assim. Gabriela, é achar que aquilo que ela está fazendo está certo. E realmente, às vezes, até
a um certo momento estava certo, mas ali já teve uma inovação, já teve uma mudança, né? E a gente precisa estar aberto para essa atualização, para essa mudança. Então, o maior obstáculo é ouvir as pessoas que estão fazendo algo, talvez a mesma coisa que a gente faz, o mesmo ramo que a gente faz, mas algo melhor, algo diferente. A gente chama isso de Bandura. Depois você procura, os nossos telespectadores procura sobre Albert Bandura. O que Albert Bandura fala? Que nem tudo se cria, mas tudo você pode copiar e você pode modelar. Então a gente tem que modelar as empresas que estão maiores do que nós, trazer ferramentas, trazer ideias, trazer cases de sucesso para nossa empresa para que a gente venha se modelar e entrar no nível que elas estão. E, bom, você falou aqui sobre a questão das inovações, Sim. que tem custo, né? Para o empresário também, eu acho que ele tem um pouco assim, alguns, né, não vamos falar de todos, mas uma certa dificuldade em contratar aí um mentor, um gestor para sua empresa. Sim. Por conta de custos, sim, né? Quais são os benefícios que um gestor, um mentor pode trazer para uma empresa? Bom, os benefícios são maravilhosos, né? Os benefícios, eu posso listar alguns para você. Primeiro, é a empresa se tornar autogerenciável através de ferramentas atuais. Segundo, é a empresa se tornar mais ativada, mais motivada. Terceiro, a empresa passar para um patamar, quebrar um teto de vidro, que muitas vezes você está vendo o futuro da sua empresa, mas você não está conseguindo chegar lá porque existe um teto de vidro e a sua equipe, a sua liderança não consegue quebrar esse teto de vidro. É o famoso santo de casa não faz milagre. Às vezes você como diretora, você como empresário, você está lá para a sua equipe falando e vem um gestor, fala a mesma coisa que você fala, talvez de forma diferente, e aquele teto de vidro se quebra, né? E o quarto, o mais importante, definição da cultura dentro da empresa, propósito, visão e os valores. Então, esses são as principais ferramentas aí para trazer crescimento exponencial e extraordinário para as empresas. Samuca, a gente sabe assim que uma das grandes dificuldades das empresas, eu falo como empresária, que eu também passo por essa dificuldade, é a contratação de mão de obra. Então, o que acontece? Você e a torcida inteira do Corinthians e do Flamengo. Por que a gente não acha? Ou quando acha, o funcionário fica ali pouco tempo, logo ele já sai, já está em outra empresa, e assim ele vai fazendo esse rodízio. Como é que a gente faz para ter aí um funcionário fixo, você montar uma equipe mesmo de sucesso? Bacana. Primeira dica que eu dou. Primeira dica é contratar uma empresa referência em contratação e dentro da sua gestão, dentro da gestão da sua empresa, você em segundo ter um plano de integração. Gente, plano de integração. Qual que é a certa dificuldade que as pessoas são contratadas e 1, 2, 3 dias, uma semana ela vai embora e o turnover da empresa se torna altíssimo, porque ela é contratada e ela é jogada. Hoje você vai ser o vendedor, a pessoa não recebe onboard, a pessoa não recebe o que ela vai fazer nos próximos 3 dias, a pessoa não recebe um café da manhã de boas-vindas, a pessoa não recebe da liderança, olha, aqui você vai deixar, aqui é o vestiário, aqui é o lugar que você vai se alimentar, aqui é a sua mesa, aqui é a senha. Não existe um plano de integração. E terceiro, não existe um manual interno de processos, que é o famoso MIP, ou você pode dizer POP, Processo Operacional Padrão. O que é isso, Rose? É você ter as funções definidas e como fazer essas funções. Então, vou te dar um exemplo. O comercial. Um vendedor ou uma vendedora, o que um vendedor tem que fazer? Não pode ficar somente da boca para fora. Tem que estar escrito no papel tudo que ele vai fazer e como ele tem que fazer. Então é um documento, é um manual onde está descrito todas as funções e tudo que esse colaborador vai fazer diante das funções. E tudo que é combinado não sai caro. Tudo que é definido precisa ser exercido. Faz sentido? Faz sentido, muito. Porque a questão de pôr no papel, tem alguma parte do cérebro que processa isso?
Nós temos no nosso cérebro Self 1, Self 2, que é o emocional e o racional. Com certeza, o teu lado racional do teu cérebro vai estar sendo colocado em prática. Tem que ser colocado no papel porque são movimentos que você faz para a pessoa entender o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, e aquilo que estiver fora daquilo, ela não vai fazer. O que estiver dentro daquilo, ela é cobrada para fazer. Ela foi contratada para aquilo. Então, são acordos que o líder faz com o colaborador e o colaborador faz com o líder daquilo que precisa fazer. Então, você imagina, você pega um remédio que tem uma bula. Poxa vida, tudo que está ali descrito de efeito positivo e negativo está escrito. E vai acontecer. Da mesma forma, o manual interno de processo, aquilo que você quer para o seu vendedor, aquilo que você quer para a sua vendedora, ele tem que fazer, porque foi feito um acordo, foi feito um manual interno para ele seguir. Então isso é poderoso e isso traz uma solução, assim, Rose, imediata nas empresas. As diretrizes, os manuais, a cultura, os acordos que são estabelecidos. Samuca, você sabe que tem outra coisa que acontece. Diga. Eu acho assim, é mais nível Não me esconda nada, Rose. De empresas pequenas, né? Porque eu creio que uma empresa grande não deva haver esse tipo de coisa. Pelo relacionamento, né, ali dos funcionários e serem poucos. Eu tenho essa dificuldade, tá? Na minha empresa eu tenho essa dificuldade. Do funcionário mais velho, quando entra o mais novo. Meu Deus do céu. Inveja, ciúmes. Nossa, aí a pessoa não fica, a nova que entrou não fica por causa da outra, mas aí aquela é velha, ela ainda produz, né, a empresa já está adaptada com ela. Como é que a gente vence isso? Você vence isso fazendo acordos e você vence isso trazendo para a tua empresa que a tua empresa tem que ser uma empresa empática e ao mesmo tempo ser uma empresa cultural, onde você deixa essa pessoa mais velha, olha, eu vou colocar você como a nossa guardiã da nossa cultura. Você enche o peito dessa pessoa, você enche o coração dessa pessoa de expectativa que ela sabe do que está acontecendo, que ele é o guardião, que ela é a guardiã da cultura. E olha, eu vou te dizer, toda vez que a gente contratar uma pessoa nova, você está escalada, você é a pessoa certa para você trazer a cultura para esse time, para essa pessoa. Então ela vai se sentir. E depois que ela fizer isso uma ou duas vezes, você vai lá e traz um salário emocional para ela, traz um presente, traz um mimo, né? Traz uma salva de palmas no meio de todo mundo. Eu costumo dizer que a gente pode fazer a mesma coisa, porém de forma diferente. E aí o que hoje os líderes e os empresários fazem? A pessoa chega nova na empresa, a pessoa velha fica abismada e aí o líder ou o seu diretor fala assim, ó, você que é mais velho, ajuda ela, faz isso, faz aquilo. E não tem o processo definido, não tem a cultura definida e não tem o quê? A motivação certa. Foi falado de qualquer jeito. Então eu acredito, você colocar esse colaborador como guardião da cultura, trazer um senso de pertencimento para essa pessoa, que ela é a principal pessoa de dentro da sua empresa, que você precisa dessa pessoa. Você já está elevando o drive mental dela para ela entender, cara, eles precisam de mim, eu preciso deles, eu preciso dessa pessoa para dar certo, eu vou dar o meu sangue, eu vou dar o meu suor para fazer desse colaborador o melhor, porque eu sou o melhor, me falaram que eu sou o melhor, então eu tenho que fazer por onde. Eu vou te dizer, é transformador e acontece e dá certo, Rose. Verdade. Vou pôr em Faz prática sentido? isso aí. Vou pôr em prática. Ô, Samuca, a gente está falando aqui de motivação, ativação. E quando o funcionário está desmotivado, a equipe está desmotivada, como é que a gente faz para elevar isso aí? Existem várias ferramentas para a gente saber se o colaborador está desmotivado. Primeira ferramenta que eu trago aqui, Roda da Vida. Se você colocar no Google, até no Instituto Brasileiro de Coach você pode baixar por PDF para você saber. Roda da Vida é maravilhoso e você sabe qual que é a motivação dele. E você pode fazer o quê? Acordos, você pode olhar na Roda da Vida o que está de menor métrica e você
contemplar, você trazer um mimo, você trazer um benefício para essa pessoa. Vou te dar um exemplo. O Roda da Vida, ela mensura de 1 a 10 as suas 14 áreas da sua vida, que são subdivididas em 4 áreas. Então vamos supor que a Rose foi lá e colocou de 1 a 10 que na saúde, hobby e diversão dela tá 5. Mas ela colocou que na espiritualidade está 10. E ela dentro da sua empresa está desmotivada. Se você for fazer alguma premiação, qual premiação que você pode dar? Você pode dar um voucher de roupas na Sartor, você pode dar um voucher de uma pizza no final de semana, porque vai trazer motivação para ela. E vou te dizer, muitas vezes a motivação que a pessoa precisa não é muitas vezes de dentro para fora, mas é de fora para dentro. É do próprio diretor para com o liderado. E isso requer o quê? A gente ter um olhar holístico para a nossa equipe e falar assim, o que essa pessoa gosta? O que essa pessoa gostaria de receber caso eu visse que ela está desanimada, que ela está triste? Então você é como se fosse uma mãe de Ná. Entendi. Você olha para cada colaborador e fala assim, olha, eu sei que essa pessoa gosta, deixa eu empoderar essa pessoa, deixa eu fortalecer essa pessoa com algum presente, ou com algumas palmas, ou com algumas palavras efetivas e afetivas, isso faz toda a diferença. Samuca, como é que funciona para quem quer te contratar? Qual que é o tempo que você leva? É só um dia de treinamento? Ou tem empresas que você tem que dar mais? Como que funciona o seu trabalho? Bom, nós do Potencialização Training, nós trabalhamos hoje com a gestão, Rose, 360, que hoje é a gestão número 1 do país. A gente patenteou essa gestão, que é a gestão emocional, operacional e comercial. Então, pessoas, processos e resultados. Então, a primeira coisa que a gente faz, as pessoas entram em contato com a gente, maioria, graças a Deus, é por indicação. Então, as pessoas entram em contato com a gente vai até a empresa e a nossa primeira reunião é uma reunião de diagnóstico de cultura. A gente entende diante do colaborador, né, qual que é a real necessidade dele. A gente coloca em todos os pontos aquilo que a gente pode atender, aquilo que a gente pode suprir as expectativas, tanto da nossa parte para com o empresário, tanto do empresário para conosco. E naquele momento a gente também faz a apresentação dos nossos cases de sucesso, da história da nossa empresa, daquilo que a gente já fez em outras empresas. E após isso, após esse fechamento, se fizer sentido para esse colaborador, a gente começa com os treinamentos e com o movimento de gestão. Então, vou te dar um exemplo aqui. As nossas primeiras datas, o que a gente faz? Definição de organograma, treinamento de inteligência emocional, a gente já começa a definir os papéis da diretoria, a gente já começa a entender quais são os papéis de cada colaborador dentro da hierarquia de valores da empresa, e ali a gente vai construindo algo extraordinário para que a gente possa trazer satisfação e mudanças na cultura e na lucratividade de dentro da empresa. Samuca, vamos falar um pouquinho sobre marketing? Vamos. E como é que é? Fala aí que conselho que você dá, quais plataformas, enfim, como que o marketing pode trabalhar diretamente no desenvolvimento da empresa? Legal. Eu vou falar do marketing, não vou falar de ferramentas, mas eu vou falar de um marketing muito poderoso que existe e muitas pessoas pecam. Eu chamo de antecedentes. Sabe o que é antecedentes? Não são criminais. Antecedentes é aquilo que antecede a sua entrada dentro de um lugar. Eu vou te dar um exemplo. Imagina se eu vim aqui conversar com você de gola polo, do cabelo totalmente bagunçado, com a barba totalmente sem fazer, né? Os meus antecedentes, o terno, a forma que eu estou me vestindo, a forma que eu estou me portando, ela antecede aquilo que eu vou falar. Eu costumo dizer que eu não sou aquilo que muitas vezes eu visto, porque muitas vezes você está vestida muito bem, eu estou vestido bem, mas às vezes a gente gosta de colocar uma camiseta, às vezes a gente quer colocar uma camisa sem manga, né? Então nós não somos aquilo que nós vestimos, mas eu posso mudar o que você pensa sobre mim diante daquilo que eu estou vestindo. Faz sentido? Faz sentido. Então, eu acredito que uma das ferramentas de marketing
pessoal que as pessoas precisam mais investir, e eu falo isso para diretores, olha só, diretores, e para vocês colaboradores. Vocês querem elevar o nível de profissionalismo de vocês, invistam nos seus antecedentes, a forma que você se veste, a forma que você se porta, a forma que você é empático com as pessoas, a forma como você trata o porteiro, a forma como você trata a pessoa da limpeza. Isso vai fazer toda a diferença. É o teu marketing pessoal, vamos dizer, é um dos mais importantes dentro da empresa. E quando a gente chega da empresa, a gente muda toda essa movimentação através dessa ativação na mentalidade do colaborador, que ele precisa se portar de forma diferente. Porque primeiro ser, para depois ter. Que legal. Você falou aí da questão, um pouquinho para trás, de bonificação, essas coisas que tem que acontecer numa empresa, né? Tem que acontecer. E qual que é a importância, assim, desse reconhecimento para o funcionário? Eu vou te dar um exemplo. Meu filho está com 3 meses. E toda vez que a gente bate palminha para ele, toda vez que a gente fala, parabéns, Mickey, você deu uma risada, ele fica todo. Imagina um bebê de 3 meses, né? Nós temos a nossa data de aniversário. Então, uma das 4 necessidades básicas do ser humano, além de ser ouvido na essência, olhar nos olhos, além de ser pertencido, o ser humano ele precisa ser o quê? Reconhecido. Então, o reconhecimento, você bater palmas para o seu colaborador, você do nada deixar um mimo na mesa, na cadeira dele, você falar, olha, muito obrigado, você está sendo ótimo nisso, você dá um feedback construtivo para o seu colaborador, isso faz a total diferença. Por quê? Porque ele está vendo que ele não é mais um número, mas ele é um ser humano, ele é uma pessoa. E quando a gente se tem essa cultura dentro da empresa, dentro do casamento, dentro dos amigos, dentro da pessoalidade nossa, a gente se torna pessoas o quê? Mais acessíveis, mais pessoas empáticas, pessoas que querem conviver com a gente. Porque muitas vezes, né, a gente chega em certos lugares e as pessoas falam assim, ó, esse aí, ó, nem se aproxima dele porque o cara é casca grossa, porque o cara trata todo mundo mal. E como é gostoso, como é bom estar perto de pessoas que te reconhecem, que falam do seu trabalho, que positiva as suas partes que estão em constante evolução, que estão em constante aprendizado e que fala parabéns, que bom, estou torcendo por você. Isso é maravilhoso. Isso é muito mais do que você dar dinheiro para o seu colaborador. É você positivar e dizer que ele faz parte da sua hierarquia de trabalho e empresarial. Ô Samuel, o trabalho que você faz com os funcionários é o mesmo que você faz com o empresário? Não, totalmente diferente. Principalmente em relação à mentalidade, né? Eu acredito que o trabalho mais desafiador hoje não é nem muito com o colaborador, porque quando a gente vai com algo pronto para o colaborador, quando o diretor ele já está pronto, é uma questão cultural. A gente tem que implementar a cultura, tem que fazer acontecer, vamos para cima. Agora, quando se baseia na diretoria, é um pouco mais desafiador, porque tem que quebrar paradigmas. Tem que quebrar a síndrome da Gabriela, de eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ficar assim, né? Tem que quebrar o paradigma da desconstrução. Ele só quer evoluir, mas não quer desconstruir. A gente tem que construir uma cultura nova. Então, é mais desafiador. Mas quando acontece, é poderoso, é cirúrgico e é tremendo isso aí. Muito bom. E aí a empresa vai, a empresa decola, avança, prospera. Que bom. Bom, nós estamos chegando ao fim e, como sempre, né, eu peço aqui para todos os meus entrevistados que dentro do tema de tudo que a gente discutiu, eu sei que este assunto a gente ficaria aqui por horas, né, discutindo, e a gente quer tirar, assim, o máximo dos seus conhecimentos, aproveitar para a gente aplicar, né, não só na empresa, mas acho que isso a gente pode aplicar em casa também, né, com funcionários de casa. Podemos aplicar. Eu gosto de falar que a gente tem que fazer do nosso trabalho não um local de trabalho, mas um lugar de trabalho. E assim também na nossa casa. A gente não pode fazer da nossa casa um lugar somente para dormir, trocar de roupa, fazer as refeições. Não deve ser um local, uma casa, mas deve ser um lugar
um lugar onde você pertence, um lugar onde você é feliz. Quando a gente é feliz, a gente faz do lugar da onde está feliz. E falando um pouquinho sobre espiritualidade, é muito importante. Muito tanto, importante. Aí, como você falou, na nossa vida pessoal, mas também na empresa, por que não, né? Mas também na empresa. Coloque Deus em primeiro lugar, aquilo que te traz como força, aquilo que te traz como primícia, aquilo que te traz fé, aquilo que te traz certeza. Coloque Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza que as demais coisas vão ser acrescentadas. Certeza disso. Consulte aquele que conhece o seu futuro para que ele venha te abençoar no seu presente. E como que uma empresa ela pode mudar essa cultura ou essa questão religiosa? É importante ter a religião ligado assim dentro de uma empresa, Samuel? É muito importante, porém a gente precisa respeitar, porque nem todos têm a mesma fé e nem a mesma religião. Então, quando nós entramos numa empresa, a gente consegue entender, a gente pergunta qual é a fé, qual é a religião dessa pessoa. E se faz sentido também nós atrelarmos a fé dentro da nossa gestão. E vou te dizer, assim, com total força de certeza, 90% das empresas que a gente faz gestão são empresas espiritualizadas. E isso faz toda a diferença, porque lá na ponta do colaborador, ele vai entender que nós estamos preocupados primeiro com a vida pessoal e segundo com a vida profissional. E na vida pessoal precisa estar bem espiritualmente, dizendo, tem que estar mais próximo do seu Criador, tem que estar mais próximo de Deus para que você venha trabalhar de forma diferente. Então, é maravilhoso, a gente traz conceitos e vários movimentos também da Bíblia que são milenários, né? Que são maravilhosos e que foram vários comprovados cientificamente, então não tem como dar errado. Isso é poderoso e é gratificante. Agora, uma dúvida pessoal minha. Diga. A gente vê assim, uma empresa que ela tá mal, tá falindo, procura, né, gestão de pessoas, procura mentoria. E uma empresa que ela já tem sucesso, ela também procura? Procura porque ela precisa ir para o próximo nível. E toda empresa que precisa ir para o próximo nível, ela precisa ser mentoreada. Ela precisa de gestão. Ela precisa ver aquilo que ela não está vendo para ir para o próximo nível. E eu vou dizer, sempre terá o próximo nível. Sempre terá o próximo nível. E o próximo nível vai ser maravilhoso e às vezes você não tem ferramentas para ir para o próximo nível. Aí você contrata gestores para que venham te direcionar, para que venham mostrar esse caminho do próximo nível. Que legal. Então vamos à nossa mensagem, Samuca. Bom, nossa mensagem de hoje, primeiramente, gratidão, Rose, sua equipe, por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos, né? Sempre a gente está à disposição. Bom, a mensagem para os nossos telespectadores é, dentro da gestão da sua empresa e dentro da gestão da sua vida pessoal, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Não aceite crítica de quem nunca construiu nada na vida, mas olhe para o seu potencial. Potencialize o seu potencial e faça acontecer, porque eu tenho certeza que se todos falam para você que o seu sonho é louco, é maluco, é fora de realidade, é porque você está sonhando alto. E se você está sonhando alto, você está sonhando certo. E se você está sonhando certo, pode não estar acontecendo agora a materialização do seu sonho, mas com a força de Deus, com a sua vontade, com a sua perseverança, com as ferramentas certas, alinhado às pessoas certas, às expectativas certas, eu tenho certeza que vai realizar, que você vai concretizar o seu sonho, o seu objetivo e o seu propósito de vida e na sua vida, da sua família e da sua empresa. Então, confie, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, você pode, você consegue, você pode. É isso, com Rose pode. Com Rose pode, você pode. Essa foi boa.
Samuca, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão, querida. É um prazer enorme te receber aqui. Estou feliz de você estar aqui a segunda vez, né, com a gente. E eu quero que você volte muitas e muitas vezes. Estou muito feliz, gratidão. Você é querida. Olha, temos aqui mais uma lembrança. Eu sei que você já tem, mas você tem da segunda temporada. Esse é o da terceira temporada. Gratidão, lindo a demais. Nossa caneca. Eu trouxe também um presente para o Miqueias. Cadê a produção? Tá lá, né? Vai pegar ali pra gente. É muito lindo, né? Conta pra gente aí, assim, rapidinho, como é que tá sendo essa experiência de papai pra você? Tá sendo maravilhoso, a gente até se emociona, né? Um beijo pra Thalita, minha esposa, beijo, Thalita. Pro meu filho Miqueias. Miqueias veio no momento certo, na hora certa e com a família certa. Com então, certeza. Filho, eu te amo. Você pode assistir isso daqui uns anos, papai te ama. Miqueias, eu falo para ele que ele é a flecha que nós lançamos para o mundo. Ele vai ser muito melhor, muito maior e vai transformar muito mais pessoas do que a gente, do que eu e a Thalita juntos transformando. Então ele é a bênção da nossa vida. Muita coisa muda, né? Muda, com certeza. Eu vejo lá o seu filho já tá tocando instrumento, todo. Tá na banda, no colégio e tá indo. Gostoso demais. É o nossa semente que a gente vai deixar no mundo aqui, né? É isso. Isso é muito importante. Então, ó, aqui uma lembrança. Gratidão, olha aí. A loja de uma amiga nossa aqui de Prudente. Petit Dame. Que lindo. É isso aí. Muito obrigada. Gratidão. Que Deus abençoe Amém. mais uma vez, né? Você, a sua esposa e agora o Miqueias também. Gratidão você, toda a equipe. Gente, olha, se vocês gostaram, dá aquele likezinho pra gente, se inscreve e compartilha, que é muito importante pra gente. E agradecimentos a Sartor Store e Sandrin Móveis Planejados. Gente, obrigada. Até quarta-feira que vem. Tchau!